A vida reserva momentos que parece tudo estar dando certo e que os problemas desapareceram e o que está sendo vivido é uma tranquilidade que poderia durar a vida toda. Eu vou ler com você o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 19, o versículo 16 ao 22. Evangelho de Mateus, capítulo 19, o versículo 16 ao 22. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Eu vou orar. Querido Deus, nós te louvamos por nós sabermos que o Senhor nos ajuda em todo o tempo e em todas e quaisquer situações. Pai amado, nesse momento em que lemos a Tua Palavra, pedimos que o Senhor nos ajude a entendê-la. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. A vida, ela é completa quando se vive momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de facilidade, momentos de dificuldade. Mas é comum as pessoas qualificarem a vida como sendo boa quando não estão vivendo problemas para serem resolvidos. Eu quero conversar com você sobre: existe um problema para resolver. Existe um problema para resolver. Existe um problema para resolver, por isso interesse em como ter a solução. A vida do jovem que foi até Jesus parecia não ter problema, parecia que ele não estava enfrentando nenhuma dificuldade para ser resolvido. Quando nós olhamos para o versículo 16, nós podemos compreender que ele vai chegar até Jesus e, diante da pergunta que ele faz, revela que ele tinha um problema para resolver. Mas aos nossos olhos, esse jovem não tinha problema para ser resolvido. Observe só o que ele tinha:
Primeiramente, ele tinha juventude, jovem, mas ele ainda tinha algo o qual poderia dizer que todos os seus problemas já tinham resolvidos. Ele tinha riquezas, mas ele não tinha tão somente juventude e riquezas. Ele tinha um bom temperamento, e diante desse bom temperamento que ele tinha, ele procurou Jesus. Ele foi até Jesus. Mas ele também tinha um discernimento aguçado. Ele sabia que mesmo sendo jovem e rico, ainda lhe faltava algo. Mas ele também tinha um discernimento aguçado em razão do modo de Jesus. Ele chega até Jesus e fala: bom mestre. Ele não trata Jesus como sendo qualquer pessoa. Ele trata Jesus de uma forma diferenciada. Mas ele também tinha um discernimento aguçado, porque ele reconheceu que Jesus ele estava acima, e muito acima daquilo que era considerado comum. Uma pessoa a qual poderia se conviver todos os dias e constantemente. Mas esse jovem, ele teve coragem. Ele teve coragem. Ele era jovem, rico, e agora ele mostra que tem coragem. Ele tem coragem porque ele, sendo rico, ele vai até um judeu, o qual tem por nome Jesus. Ele é corajoso. Ele vai procurar Jesus, mesmo sendo jovem e rico. Poderíamos dizer que ele tinha tudo para viver feliz, mas ainda uma solução para um problema o qual ele sabia que existia. Mas ele era corajoso porque nesse momento os governantes eles tinham levantado contra Jesus. E mesmo sabendo que os governantes tinham levantado contra Jesus, ele vai até Jesus para procurar uma resposta para uma pergunta a qual permanecia e queria muito rapidamente uma resposta. Mas ele tem coragem porque ele vai até Jesus para conversar com ele. E aqui nós observamos que ele é corajoso porque ele é rico. Um rico não está disposto a conversar com qualquer pessoa, principalmente em se tratando de uma pessoa humilde. Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, é humilde. E ele, sendo rico, ele vai até Jesus, sendo ele um homem humilde. E aqui nós precisamos parar e refletir e entender que aquilo que é considerado por muitos como sendo uma resposta para os problemas, que é a juventude, que é a riqueza, para esse jovem não foi a resposta para o problema o qual ele tinha e precisava de ser resolvido. E é a mesma resposta para você. A juventude e riqueza não é a resposta correta, certa para solucionar problemas. Mas ainda estão para resolver. Por isso a religiosidade é insuficiente para solucionar. Por isso a religiosidade é insuficiente para solucionar. Nós sabemos que
grande parte das pessoas são religiosas. Ao mesmo tempo, nós compreendemos que a religiosidade, ela traz confusão na mente de inúmeras pessoas. Porque entendem que uma vez sendo religioso, os seus problemas estão resolvidos. E nós sabemos que não é verdade. Esse jovem, ele era religioso. Se nós olharmos o versículo 17 ao versículo 20, nós vamos tomar conhecimento que ele foi criado, ele cresceu aprendendo a Torá, as leis, os mandamentos de Deus. Mas isso não tinha resolvido o seu problema. E fica muito claro que ele tinha um problema quando nós olhamos para a resposta que Jesus deu para a sua pergunta. Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Observe só que ele conhecia os mandamentos, mas ele não conhecia Jesus. Ele vai até Jesus para saber o que fazer para ter a salvação para a vida eterna. E o mais interessante é que ele chama Jesus de um homem bom. E Jesus vai falar para ele que só existe um que é bom, e esse é Deus. Jesus estava querendo dizer para ele: olha, você está errado, eu não sou bom, eu sou Deus. Isso é muito mais do que ser bom. E foi isso que Jesus quis deixar bem claro para ele: eu não sou bom, eu sou Deus. E sendo Jesus Deus, ele vai fazer uma pergunta para aquele jovem: você sabe os mandamentos? E ele não pensou duas vezes para responder: eu sei os mandamentos. Eu sei os mandamentos. E ele começa então a dizer: olha, eu sei os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ainda diz: tudo isso tenho observado sem poder dizer que aprendi na vida adulta. Aprendi ainda enquanto criança. Cresci conhecendo esses mandamentos. Mas ele não conhecia Deus. Ele não conhecia Deus. Ele não conhecia Jesus Cristo como sendo o único caminho que conduz à vida eterna. Ele não conhecia Jesus como sendo a porta que se abre para a vida eterna. Mas ele sabia os mandamentos. E pode ser que é o mesmo que você esteja vivendo. Você tem um histórico religioso. Você sabe os mandamentos. Você sabe os mandamentos que ensinam a relacionar com as pessoas. Você sabe os mandamentos que ensinam a relacionar com Deus. E por isso, muitas vezes, você também pode dizer: tudo isso eu tenho guardado, porque eu sei os ensinamentos que me ensinam a viver bem com as pessoas, e também sei os ensinamentos os quais me ensinam a viver bem com Deus, e por isso eu posso dizer que tudo isso eu tenho guardado. Eu quero te dizer que esse jovem tinha religiosidade, mas ele não tinha Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E pode ser a realidade da sua vida. Você pode estar dizendo para você mesmo: eu vou à igreja desde criança, eu tenho uma religião a qual eu herdei dos meus avós,
que os meus avós tinham passado para os meus pais, e eu tenho a religião dos meus avós e dos meus pais, e isso desde criança. Jesus, ele quer muito mais do que uma religiosidade. Jesus quer que você o tenha como seu Senhor e Salvador. Por isso, eu quero te dizer que inúmeras pessoas que cresceram num ambiente de religiosidade, que desenvolveram a estatura em um ambiente religioso, não quer dizer que conhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A sua religião, ela não vai ser inútil a partir do momento que você tiver Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E nós podemos observar que esse jovem rico e religioso, ele era moralista. Esse jovem rico e religioso, ele tratou bem Jesus. Esse jovem rico e religioso, ele queria saber o que fazer para ganhar a vida eterna. Ele faz uma pergunta típica daqueles que entendem que a salvação é pelas boas obras. O que eu farei de bom para herdar, para ter a vida eterna? Você e eu não podemos fazer nada de bom para herdar a vida eterna. Nenhuma das nossas boas obras nos conduzirá à vida eterna. A vida eterna não é pelo que você faz, a vida eterna foi pelo que Jesus fez por você ao ir até a cruz e morrer no seu lugar, pagando ou sendo o preço pago pelos seus pecados e pelas suas dívidas. Não é você que vai fazer obras para te qualificar em ir para a vida eterna. Jesus fez toda a obra a qual lhe desse condições em ter a vida eterna. Foi por isso que ele disse: está consumado, está feito do jeito que Deus, o meu Pai, mandou fazer. O que você precisa é crer em Jesus Cristo e tê-lo como seu Senhor e Salvador. Viver fazendo boas obras, não para ter a vida eterna, mas em razão de ter a vida eterna, você deve fazer as boas obras. Mas esse jovem rico e religioso, ele foi atraído até Jesus para saber como ter aquilo que ele não tinha. Ele tinha juventude, ele tinha religiosidade, mas não tinha vida eterna. Esse é o cenário que muitas pessoas estão vivendo. São pessoas jovens, ricas, religiosas, e não têm a vida eterna. Ou pode mudar, são pessoas já mais experientes na vida, são ricas, são religiosas e ainda não têm a vida eterna. Esse é um problema que está além dos limites dessa terra. E por isso precisam ser resolvidos enquanto está aqui nessa terra, para ter a vida eterna junto de Deus. Mas eu gostaria que nós pudéssemos observar que esse jovem, sendo ele rico e religioso, ele não tinha o que era mais importante. Ele não tinha vida eterna, ele não tinha um novo nascimento, ele tinha boas obras, mas não tinha salvação. Ele tinha uma boa,
Ele tinha consciência que existia um vazio na sua vida, que a sua juventude, que a sua riqueza não preencheu, porque esse vazio só iria preencher em ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e o lugar que é para ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nada substitui, nada vai encher esse vazio. Mas ele também tinha uma bondade moral que não tinha resolvido as falhas às quais ele tinha cometido. Mas ele também tinha uma pergunta para fazer. O que falta, irmão? Faltava tudo. Porque faltava ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você pode ter juventude, você pode ter religiosidade, mas ainda está te faltando tudo. Está faltando ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para que você tenha a salvação para o eterno. Mas eu quero te dizer que existe um problema para resolver, por isso tem meios para ser resolvido. Uma das coisas que incomoda inúmeras pessoas quando estão com problemas é saber que tem um problema para ser resolvido, mas não tem como resolver. A juventude não vai resolver, o dinheiro não vai resolver, e diante dessa situação parece que está tudo perdido, tudo perdido. Mas é importante nós observarmos que esse jovem ele estava vivendo um problema que tinha uma solução, e as palavras de Jesus para este jovem mostram a solução. Primeiramente, eu gostaria que você pudesse observar que Jesus, ele não pergunta para esse jovem se ele é perfeito, mas pergunta se ele quer ser perfeito. E talvez aqui seja um grande problema que você tem consigo mesmo, quando se fala a respeito da salvação para a vida eterna. De repente você pode achar uma pessoa muito ruim, de repente você pode achar que fez muitas coisas erradas, que não tem conserto, que não tem jeito de resolver, e Jesus está dizendo, de repente você pode estar dizendo, olha, mas eu fiz esse mal. Mesmo assim, Jesus ainda está dizendo que tem jeito de resolver. E você vai observar que Jesus vai dizer para esse jovem rico que ele deveria vender tudo o que tinha, deveria desfazer de toda a sua riqueza e ajudar os pobres. Pode ser que você esteja pensando, mas essa é a verdadeira religião e esse é o modo certo de ter a salvação. Não é, não é. Você fazer boas obras não vai lhe garantir a salvação para a vida eterna. Vai te garantir que você é uma boa pessoa. E eu quero te falar que o jovem não estava errado em ter muito dinheiro, em ter muita riqueza. O erro não era ser rico, o erro era o que ele estava fazendo com a sua riqueza. Ele estava fazendo da sua riqueza o seu Deus. Ele não estava sendo servido do seu dinheiro, mas ele estava servindo ao seu dinheiro como se ele fosse um Deus. Ele via no seu dinheiro um meio de se realizar. E é justamente nesse momento é que Jesus, quando fala para ele vender tudo que tinha, Jesus estava dizendo para ele, olha, remove do falso Deus,
Tira o falso Deus do centro da sua vida. Tira o falso Deus como sendo o seu guia e vem me segue. Esse era um grande problema. Um problema gigantesco. Talvez para inúmeras pessoas o problema é não ter dinheiro. Mas é um problema para quem não sabe fazer com muito dinheiro, também é um sério problema. Ele não sabia fazer com esse dinheiro, porque fazia dele um Deus chamado Mamon, o Deus da riqueza. Mamon, o Deus da riqueza, era o Deus dele. Mas é importante que você entenda que esse jovem, ele estava consciente de que tinha um problema. Mas o apego ao que ele tinha, o amor que ele tinha à sua riqueza, não ter a solução para o seu problema. Olha a situação. Você que vê o dinheiro como sendo um meio de resolver todos os problemas, não resolveu o problema desse jovem. Porque salvação não compra. O amor de Deus não compra. O perdão de Jesus não compra. Ele não teve a solução para o seu problema, mesmo sendo possível resolver o problema, ele não teve a solução para o seu problema. Eu quero te dizer que o jovem rico não estava errado em ter riqueza, não estava errado em ter bens, mas estava errado no jeito de viver a sua riqueza. O jovem, ele não poderia ser dominado pelo seu dinheiro, mas ele deveria ter o domínio sobre a sua riqueza. E a partir do momento que o dinheiro dominou a sua vida, ele passou a fazer da sua riqueza um Deus. Ao invés dele ser servido com a sua riqueza, ele passou a servir a sua riqueza, como se fosse um Deus, a direção para a sua vida, o que resolveria todos os seus problemas. O dinheiro é necessário, mas ele não compra o que é principal na vida das pessoas. O dinheiro não compra confiança, o dinheiro não compra honestidade, o dinheiro não compra paz, o dinheiro não compra saúde, o dinheiro não compra amor, e o dinheiro não compra a salvação para a vida eterna. Por isso você precisa de Jesus. Somente Jesus pode resolver esse problema que está muito além dos limites dessa terra. Somente Jesus pode resolver. E Jesus vai resolver de uma forma que você não vai negociar com Ele. Você não vai comprar a salvação, porque Jesus, Ele já pagou o preço por essa salvação para a vida eterna. O que você precisa fazer é crer e ter Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Pode ser que você esteja na mesma situação desse jovem. Você é jovem, é rico e religioso. Ou pode ser que você é uma pessoa experiente na vida, é rica e é religiosa, e pode estar dizendo: eu estou com todos os meus problemas resolvidos. Eu quero dizer para você que não está. Não está. Você tem um grande problema para ser resolvido, que é a sua salvação para a vida eterna. E a única forma de você resolver é crendo em Jesus Cristo e tendo como seu Senhor e Salvador. Que Deus lhe dê sabedoria para entender o que é de grande valor. O que é de grande valor, que a salvação para a vida eterna não é comprada. Por isso você precisa de Jesus Cristo. Que você possa clamar
urgentemente pela misericórdia de Jesus Cristo. Que você possa clamar urgentemente pelo amor de Jesus Cristo. Que você possa, mediante o agir do Espírito Santo na sua vida, voltar-se para Jesus Cristo. Perdão para os pecados e ter nele a salvação. Que Deus nos abençoe. Eu vou orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por nós podermos compartilhar da tua palavra e saber, ó Deus, que o mais importante para a nossa vida é a salvação para a vida eterna. Não existe dinheiro que compre. Não existe boas obras que nos faça ter a salvação pelos nossos méritos. Mas, ó Deus, nós te agradecemos porque nós temos a salvação para a vida eterna, pelo que Jesus Cristo fez em nosso favor. Ter ido até a cruz, tomado o nosso lugar e ali morrido, sendo o preço pago para que nós pudéssemos ter o perdão para os nossos pecados e termos a nossa comunhão com Deus restaurada. Pedimos a Deus, o Senhor abençoe todos que viram esse culto, essa pregação, e aqueles que ainda não viram, que possam, Deus, ser alcançados pela tua misericórdia, pelo teu amor, e que possam ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, para ter um lugar na vida eterna junto do Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.